Olha só a treta. Na última quarta-feira, dia 7, a ala bolsonarista do TCU decidiu que o presidente Lula podia ficar com um relógio Cartier Saint-Dumont que foi presente da própria fabricante durante a visita dele lá em Paris em 2005. O TCU tão bonzinho. Então deixa eu, assim, bem claro. Não foi um presente de um primeiro-ministro, de um chefe de Estado, de um ditador com interesses nas nossas refinarias, petróleo, gás, floresta. Não, meus amigos herculóides. Foi um fabricante de relógio dando um presente personalíssimo, porque tinha até o nome de Lula, para um presidente com provável interesse lógico. Ninguém dá nada de graça, não iam dar um relógio desse pra mim. Vou mandar aqui pro Jumentinho Amarelo um relógio Cartier, né? De 40, 50, 60, 300 milhões. Não vão mandar pra mim. Mas lógico, para um chefe de Estado, para um presidente, porque é uma marca que pessoas que têm dinheiro, pessoas da elite do mundo todo que usam essa marca, né? Então, para eles era como se fosse assim uma vitrine, vai divulgar a nossa marca. Isso foi o que aconteceu com o Lula. Eu acho que compreendi. Bem, embora a Corte de Contas tivesse dividida, pesou para a decisão o voto do ministro do TCU, Jorge Oliveira, que foi titular da Secretaria-Geral do Bolsonaro e que foi indicado para o TCU pelo Bolsonaro, gente. Alguns jornais, como o Estadão e o Carta Capital, chegaram a dar notícia assim: TCU livra Lula. Olha só, gente, TCU livrou Lula de devolver um relógio recebido em 2005 e abre brecha para Bolsonaro no caso das joias. O crime Borel, coroa Brastel. Bem, para quem não entende e nem tem obrigação de saber sobre regras de presente dados a autoridades que representam o Brasil, quando Lula recebeu esse relógio em 2005, a legislação era outra, era bem diferente. Na época, as regras para definir o que seria itens entendido como pessoais do presidente e os que seriam itens destinados ao acervo da presidência da República eram bem diferentes. Apenas objetos entregues durante cerimônia oficial de trocas de presente eram considerados patrimônio da União. Isso naquela época. Mas só, meus amigos, que em setembro de 2016, o relógio que o Lula ganhou foi em 2005. Olha só em 2016, o Tribunal de Contas da União determinou a mudança no regimento. Agora, todos os presentes recebidos por ex-chefe de Estado devem ser incorporados ao acervo da União. A exceção é aqueles considerados de natureza personalíssima, como que bens perecíveis, consumo direto, perfume, medalhas, placas de homenagens e tal e coisa e tal. Então, quer mesmo comparar a situação de Lula com a situação de Bolsonaro? Gente, no dia 26 de outubro de 21, a comitiva de Bolsonaro chegou no aeroporto de Guarulhos e lá tem duas filinhas. Tem a fila que você não declara nada, você não tem nada a declarar, não está trazendo nada acima de R$1.000, e tem aquela que você vai declarar: olha, eu estou trazendo isso, tanto disso e tal, dinheiro todo, não sei o que, bebê, bababá, né? E o pessoal, a galera da comitiva do Bolsonaro, passou direto pela que não declarava nada, e eles estavam fazendo isso já faz tempo, entendeu? Agora, porém, até na fila que você não declara nada, não tem nada a declarar, tem os agentes que ficam ali de olho, olhando quem tá passando e tal, e resolve pedir assim, aleatoriamente: oi, vem cá, meu filho, deixa eu dar uma olhadinha na sua mala aí. É só coisa mesmo do cotidiano, tá? É de praxe. Aí resolveram pegar a mochila do assessor do então ministro de Minas e Energia, que era o Bento Albuquerque, ministro de Bolsonaro. E ali foi que começou toda a história. Vocês lembram da filmagem? Que tentou voltar lá para ver se pegar. Mas a joia é presente para Michele Bolsonaro. Eu quero saber de que é. Eu vou ficar aqui. Não tá negócio. Não, mas não sei o que. Chamaram, tentar de todas as formas. Um relógio de ouro branco. Ah, esse é do relógio. Relógio de ouro branco. Esse aqui é do colar e do trinco.
Boa tarde. Como não conseguiu liberar as joias, o assessor liga para o chefe. O ministro Bento Albuquerque já havia passado pela alfândega, volta até o posto da Receita e conversa com os fiscais. E foi exatamente isso que acendeu o alerta para investigar as outras coisas de Bolsonaro. Porque, ó, se essas ficaram presas, se essas ficaram retidas, quantas outras não passaram e a gente não ficou sabendo? Aí foi que descobriram kit de joias composto por relógio de marca Rolex, de ouro branco, um anel, abotoadura, um rosário islâmico, né? Tudo que foi entregue ao Bolsonaro pela Arábia Saudita lá em outubro de 2019. Segundo as investigações, o relógio que deixou o Brasil, que foi num avião da Força Aérea Brasileira, tá? Junto com a comitiva de Bolsonaro, que foi vendido por 300 mil numa loja chamada Precision Watch, lá na Pensilvânia. Então veja, chegou aqui e depois esse relógio saiu daqui para ser vendido nos Estados Unidos. E o relógio diz 300 mil, gente. Pois bem, mas depois da decisão do TCU, Bolsonaro, ó, engrossou o pescoço, como dizia, papai tá me respondendo, né? Tá engrossando o pescoço, entendeu? Já foi bater de frente com a PGR e o STF, desafiando mesmo. O inelegível, ele foi lá discursar lá em Pernambuco no último sábado e ele disse: eu vou pegar o conjunto de joias, porque o conjunto de joias é meu. Então veja, gente, depois de ter sido pegue comercializando parte das joias estimada em quase 7 milhões, tá? Agora ele está dando uma de bom moço, né? E anunciou que vai leiloar os presentes recebidos pela Arábia Saudita do Borém para doar para a Santa Casa de Juiz de Fora. E aí entra outra coisa. Ele falando que vai doar, porque foi lá onde aconteceu aquele incidente do Adélio, que todo mundo sabe, eu não vou dizer, mas vocês sabem aí o que eu estou falando aí, ó, né? Vocês sabem. Olha só o vídeo. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias e vou doar à Santa Casa de Juiz de Fora. Que maluquice, que besteira! E mandando a real, a situação é o seguinte: indiciado pela Polícia Federal por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, Bolsonaro, ele tira a onda acreditando que o Procurador-Geral da República, o Gonê, não o denunciará ao Supremo. Ele acredita que, ainda que o Gonê converta em denúncia o indiciamento no caso das joias, a Suprema Corte não ousará condená-lo. Tá de brincadeira comigo, né? Eu não gosto de ficar fazendo pipoca e assistindo o filme e comemorando, não, gente. Alguns influenciadores falam que pode haver uma investigação dos ministros do TCU, pois ficou mais que na cara a tentativa de salvar Bolsonaro, e eu também acho, e você também acha, e que isso aí pode ser que vai lá dar problema para os 3 ministros que foram indicados lá por Bolsonaro e tal, e que o Xandão tá irritadíssimo e que vai para cima, beleza. Agora eu pergunto para você, meu amigo Herculoide, o que você acha que vai acontecer? O que aconteceria se houvesse, eu torço por isso, imagine se houvesse uma quebra de sigilo telefônico e bancário desses ministros aí do TCU, hein? Será que a gente ia descobrir que foi depositada assim uma quantia de dinheiro, uma coisinha, não sei, eu tô indo no mundo das suposições, aqui a gente não faz denúncias e nem acusações que sejam levianas. Uma coisa é certa, se cai 3 ministros do TCU que foi indicado por Bolsonaro, o Lula pode indicar mais 3 ministros para o TCU. Aí o negócio é diferente se você tá aqui pela primeira vez. Você caiu de paraquedas pela primeira vez aqui no nosso canal Jumentinho Amarelo. Não pense que aqui é só um rostinho bonito com cabelo espichado e que faz comédia, não. A gente apenas usa uma linguagem mais simples para falar de política, para que
a maior parte da população, para até aquelas pessoas que, olha, eu não terminei meus estudos e tal, mas eu queria muito aprender sobre política, queria muito entender as coisas que acontecem no nosso país, né, mas numa linguagem que fosse mais acessível. E é isso que a gente faz aqui, tá? Tem muitos canais que você pode seguir, maravilhosos, de pessoas que eu amo. Pode seguir lá também. Mas seguir o Jumentinho é isso. É seguir um canal em que você tá seguindo uma pessoa que fala a verdade, que não entra em coisa de fake news, que leva uma linguagem acessível, que fala de política, de geopolítica, de história e de economia. Mas tudo naquela linguagemzinha da fuleiragem, que é o que eu trago aqui. Viu, gente? Mas bem, mas Lula disse para pessoas ali mais próximas, para interlocutores, que a decisão do TCU, Tribunal de Contas, sobre o relógio Cartier recebido lá em 2005, foi produzida sob medida para salvar o inelegível no inquérito das joias sauditas. Para Lula, a posição dos ministros da corte ligado a Bolsonaro se alinhou à tese da defesa de Bolsonaro, com o claro objetivo de criar condições para absolvê-lo. Mas será que isso vai acontecer? Gonê, você vai deixar Gonê fizer. Gonê, estão fazendo hora com a tua cara. Meu irmão, mostra teu potencial, cara. Faz teu nome, Gonê. Realmente, né, gente? Comprar um relógio que foi dado por um fabricante de relógio com um valor próximo de 60 mil, que foi personalíssimo, e comparar com o relógio que foi dado por um ditador árabe, que comprou uma refinaria, vai a preço e o relógio vale 300 mil. E outras joias que somam tudo dá milhão. Fora que o Bolsonaro deixou bem claro que ele não queria joia porcaria nenhuma. O que ele queria mesmo era, ó, mofufo, era dinheiro. O cão é muito bem articulado. E olha, meus amigos, não para por aí não. Para não. Essa linha de raciocínio de querer salvar Bolsonaro não é de agora. De querer comparar presente de Lula, presente de Dilma. O próprio advogado de Bolsonaro, aquele advogado que não é lá assinado como advogado, mas ele é que fica fazendo toda essa... Gente, se duvidar, isso aí tudo foi ideia do Orself. Olha o que eu tô dizendo. Se investigar, vai ver que o Orself tá no meio dessa presepada. Porque, menino, esse Orself, olha... Ele chegou a dizer que é muito fácil enganar o bolsonarismo, os bolsonarentos. Naquela época ele foi lá recuperar o relógio lá na Pensilvânia. Ele disse, o povo nem lê, é muito fácil. Que mensagem é essa? Mensagem de massa para o povo, para o público, mensagem de subconsciente. E qual é? Que o presidente Bolsonaro é honesto, que ele agiu na lei, que ele declarou que isso é armação, é fake news. Ou seja, ele está dizendo que ele conseguiu induzir uma mensagem de massa, de subconsciente, de que era tudo fake news, que é como os bolsonaristas tratam o assunto. Nunca teve um caso de corrupção em 4 anos de governo, segue Frederico Wassef. Isso é perseguição política. Estão procurando pelo em ovo. Esta é a mensagem simples, curta e grossa. É essa que tem que ir para o público. Fica claro a estratégia de manipulação. Segue Frederico Wassef. Vamos, sem entrar em detalhes, em questões de lei, nem nada, porque o povo não tem tempo para ler. E nem vai entender isso. A mensagem, que é um tiro de canhão, que nós falamos tudo o que nos interessa, sem falar nada que nos compromete. A defesa é estratégia, essa é a defesa. Todos estão elogiando, todos. Ouro puro, menino. Pois é, mas aí agora os ministros do TCU fazem uma manobra com Lula que fica assim, de bandeja para os advogados de Bolsonaro usar até como uma jurisprudência. Aconteceu ali com Lula, também pode acontecer também, tá? E como o Estadão e o Carta Capital deixaram assim bem claro, tá? TCU livra Lula. TCU livra Lula. Livrou Lula de quê, gente? Se o presente lá de Lula foi em 2005, antes da legislação lá que mudou em 2016. Então, tá muito clara aí a intervenção e a cara de pau.